fazendo primeiro um cumprimento aos acadêmicos que se fazem presentes, às turmas, o qual posso mencionar que leciono de Itaió, a turma da 9ª fase, primeira fase também lá do campus, leciono para eles a matéria de Constitucional 2, que tem por objeto controle de constitucionalidade, e por coincidência, eu sempre li muito sobre Marbury versus Madison, mas algo que foi muito marcante foi um episódio do 11 Supremos, que eu acredito que todos conheçam, ou se conhecem, ou se não conhecem, podem ter a oportunidade agora de conhecer, até porque o rosto do podcast está aqui entre nós, que é o Davi. Então, já antecipo aos acadêmicos que façam, que sigam, que acompanhem o trabalho do Davi lá pelo podcast. Cumprimentar também meus amigos professores, que aqui se fazem presente, professora Aline Gerck, que leciona Introdução ao Estudo do Direito, a turma de primeira fase lá do nosso campus de Itaió, e também meu amigo, a colega de universidade desde a 2ª fase da graduação, professor Leonardo, o qual também, assim como a professora Aline, tem uma admiração muito grande, um respeito, e é uma honra ter esse momento e muitos outros com vocês. Então, cumprimento vocês e agradeço. E também já deixo aberto, caso vocês quiserem fazer um cumprimento, e depois eu sigo o roteiro aqui. Boa noite, Davi. Boa noite, professor Giovanni, todos os alunos, professora Aline. Professor Giovanni, dizer que a recíproca é verdadeira, agradecer a oportunidade de estar participando contigo em mais um desses eventos maravilhosos que você proporciona para nós. Estamos hoje aqui com a turma da 7ª fase de Presidente Getúlio, na disciplina de Processo Penal 2, mas eu sempre brinco que direito constitucional, controle de constitucionalidade, nunca é demais ouvirmos, ainda mais quando ouvimos alguém que tem tanto conhecimento quanto o David tem. Eu acompanho muito também o podcast, enfim, e espero que os alunos possam, se ainda não o fizeram, também passar a acompanhar a partir de hoje. Muito obrigado e um ótimo evento para todos. Então, boa noite, senhores. Obrigado pela oportunidade de participar do evento, professor Giovanni. O senhor, como sempre, servindo de referência para todos nós, né? Eu confesso que ainda não conheço o podcast, mas, dadas as referências dos colegas, já fiquei bem curiosa e agradeço imensamente essa oportunidade. Espero que os nossos alunos possam aproveitar com tempo, né? Perfeito. Dando sequência, acredito que o professor Joacir não entrou, que era também o nosso constitucionalista mais antigo da nossa casa, e eu sempre pego no pé dele com relação a isso, e sinto-me sempre muito honrado de lecionar a mesma matéria que ele, que não muito tempo eu era acadêmico e aluno dele. Então, vou fazer um breve retrospecto da carreira do Davi. Davi, que já é perceptível que é um estudioso da área do direito e que alça cada vez mais voos maiores e mais distantes, né? Acredito que eu até estava brincando nesses dias que eu te convidei, Davi, no momento certo, para tu ter tempo na tua agenda ainda para conseguir nos proporcionar conhecimento e um diálogo aberto assim, que nem na noite de hoje, porque eu acredito que no ritmo que está a carruagem, será difícil e não vai demorar muito para que se torne cada vez mais difícil. Davi Sobreira, ele é referência na divulgação científica, ele é mestrando em Direito pelo Centro Universidade de Cristos, da Unicristos, é pós-graduado em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, a BDConst, é graduado em Direito pelo Centro Universitário Cristos, bolsista CAPES Prosup, certo? E coordenador e apresentador do 11 Supremos. E só para contextualizar um pouco mais, o 11 Supremos ele conta com 181 episódios, com várias referências vindo a trazer com relação aos principais temas do direito, principalmente na seara do direito constitucional, também com relação à teoria política,
política, vai se versar no momento que tu vai faz um estudo, por exemplo, quando a gente percebe a tua análise, a análise dos teus convidados com relação ao direito constitucional parlamentar, com relação ao constitucionalismo responsivo, questões dessa natureza, demonstra a tua dedicação e também a importância do teu canal. Então, já deste momento, eu agradeço. Digo que tu tem um tempo teu, mas se tu quiser falar ali até 1 hora, já é de... Tá bom, Davi? A palavra é tua. Primeiro, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Giovanni. Realmente as coisas estão um pouco corridas aqui. Eu sou um procrastinador de primeira grandeza, então essa semana, antes de eu receber aquela notícia bomba, passei até madrugada começando a botar no papel os meus fichamentos na dissertação, aí no outro dia veio a notícia, eu estou parado, tenho que voltar para a dissertação, mas está difícil ter que providenciar documento, tudo para fazer essa viagem. Mas, pessoal, primeiro de tudo, a minha habilitação para falar sobre isso aqui não é muito grande, a gente tem um grupo de pesquisa... Assim como tu faz no podcast, só para fazer um disclaimer, o Davi, ele foi aprovado em Harvard, então logo ele vai iniciar os estudos dele lá, e para contextualizar para o pessoal. Eu sempre gosto de falar, eu até que estava contando essa história, e um colega veio até pedir para eu transformar essa fala que eu fiz em uma palestra, que ela disse que geralmente aluno de faculdade particular sempre olha, e eu falo como eu fui aluno de faculdade particular, ele sempre olha para os alunos de federal como superiores e acham que não conseguem. E olha assim, pessoal, a minha carreira foi construída sobre fracassos. Eu não passei no vestibular que eu queria e não passei, depois eu fui concurseiro, eu passei em alguns concursos fora das vagas, saí da vida de concursos, fui para a vida acadêmica, não passei no mestrado que eu queria na primeira vez, acabei ganhando um mestrado com bolsa de 125%, eu tenho essa bolsa ProSup, eu tenho outra bolsa institucional, e Harvard também não estava nem no meu radar, eu fiz a inscrição, mas eu não estava pensando nela, eu fiz a inscrição pensando em Yale, e aí veio Harvard. Eu olho assim, o curioso da minha vida é que, apesar dos meus planos A nunca terem dado certo, os planos que Deus fez para mim sempre foram maiores. Então, eu não tenho nada a reclamar. Mas, voltando, pessoal, desde 2020, no começo de 2020, o Rodrigo Becker, que é um professor lá do IDP, em Brasília, ele iniciou um grupo de estudo sobre pesquisa, um grupo de pesquisa sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos. E hoje o grupo tem em torno de 120 pessoas do Brasil inteiro. E depois do primeiro ano, nós começamos a organizar obras para divulgar os estudos que a gente vinha fazendo. E aí a primeira obra que a gente teve... Deixa eu desabilitar aqui a... Eu estou tentando... Nem sei onde é que eu desabilito aqui o borrado. Mas, enfim, depois eu coloco os livros aqui. A gente escreveu o nosso primeiro livro, contou com mais de 50 autores, e a gente trouxe 45 casos da Suprema Corte dos Estados Unidos. Todos os artigos eles têm um modelo para facilitar a vida dos pesquisadores. Então, o artigo tem uma introdução, tem um contexto histórico que a gente desenvolveu sobre o caso, tem uma análise da decisão, uma análise da repercussão da decisão e as considerações finais. E o Marbury versus Madison, ele é o terceiro caso desse livro. Antes dele, nós identificamos 2 grandes precedentes, que é Kison versus Georgia, e, não, minto, é o segundo, 1803, que segue McCulloch versus Maryland. E, pessoal, depois desse livro, a gente fez um segundo, falando sobre os precedentes eleitorais da Suprema Corte Americana, e agora a gente está desenvolvendo um terceiro sobre liberdade religiosa e liberdade de expressão nos precedentes da Suprema Corte, que é a primeira emenda da Constituição Americana.
E o motivo da gente estudar a Suprema Corte Americana hoje, a relevância é que ela é, para bem ou para mal, quer gostemos das decisões que ela tem proferido ou não, a Suprema Corte mais influente do mundo. Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos com um problema que ainda não está resolvido aqui, ou às vezes ele está resolvido aqui parcialmente, a gente vê muitos juízes, principalmente na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, recorrendo a precedentes estrangeiros para usar como um argumento de convencimento, não porque o argumento tem hierarquia, né? A gente não pode usar um precedente estrangeiro aqui, mas ele vem com um poder de convencimento para mostrar que, olha, se a Suprema Corte do país mais importante do mundo resolveu dessa forma, quem somos nós para fazer diferente? Mas eu tenho um amigo que também é desse grupo de pesquisa, Giovanni, que ele está fazendo uma análise de direito comparado entre o uso dos precedentes estrangeiros por parte do Supremo Tribunal Federal, e é um negócio muito freestyle. O Supremo costuma usar de maneira muito irresponsável e sem metodologia os precedentes do Tribunal da Suprema Corte Americana. E eles vão citando a torta e a direita e vai no que dá. Inclusive, eu acho que quem tiver olhado aí a tese de doutoramento, a tese de titulação do ministro Alexandre de Moraes, vai notar que também ele cometeu até uma gafe muito grande quando ele foi citar, que eu acho que nem foi ele, né, mas enfim, mas ele cometeu uma gafe muito grande quando ele foi citar um caso da Suprema Corte Americana que não era da Suprema Corte Americana, era de uma corte do circuito de Nova York, e ele citou dizendo que era um juiz de primeira instância, era um membro da Suprema Corte Americana. E aí ele citou um precedente que não foi da Suprema Corte, de um juiz que não era da Suprema Corte, e ainda estabeleceu um standard de decisão que só foi vingar no final da década de 60, e ele dizendo que isso era a lei da terra na década de 1910. Então, assim, uma gafe violentíssima na tese de titulação dele. Mas, enfim, né? É o que se espera acontecer quando as pessoas não fazem uma coisa mais responsável. Mas a importância de Marbury versus Madison, pessoal, ela é até precedente. Precedente não no sentido de precedencial, mas no sentido de que ela, muito antes de Marbury, a gente já tinha uma discussão sobre o poder que um tribunal deve ter de invalidar uma decisão feita pelo parlamento. Só um segundo aqui. Recording in progress. E nessa brincadeira, Giovanni, a gente primeiro começa numa discussão sobre as diferenças de jurisdição constitucional e judicial review. Porque muitas vezes a gente vê na literatura tratando os dois como sinônimos. O judicial review, ou revisão judicial, que é o poder que os tribunais têm de invalidar uma lei que seja incompatível com a Constituição, ela está contida na ideia de jurisdição constitucional. Tem um artigo famoso do Luiz Roberto Barroso, aquele contra-majoritário, representativo iluminista, os papéis das cortes constitucionais na democracia moderna, que a gente tem até um episódio, 148, detonando a visão dele lá, o Emílio Peluso e o Thomas Bustamante dão umas várias chicotadas nesse artigo. Mas a jurisdição constitucional, ela abrange o judicial review, mas ela vai muito além, porque a jurisdição constitucional, ela abrange questões que vão além da declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Elas abrangem também aquela ideia, por exemplo, de você declarar uma interpretação conforme. Você faz esse tipo de manobra por parte do judiciário porque existe um princípio, um metaprincípio que os poderes devem seguir de preservar a escolha legislativa na maior medida do possível, sempre que aquilo for cabível ao judiciário e o judiciário faça isso sem um desvirtuamento da escolha legislativa. Então, por exemplo, dentro da jurisdição constitucional, um tribunal pode exercer uma interpretação conforme e retirar alguns sentidos de uma determinada norma e dizer que, olha, tirando esse sentido aqui, essa norma é válida. A gente não precisa declarar a inconstitucionalidade dela inteira.
esse não é um tipo de coisa que o Judicial Review pode fazer. O Judicial Review ele se resume à declaração de inconstitucionalidade de uma lei que está incompatível com a Constituição. E o Judicial Review ele é introduzido por Marbury versus Madison, e aqui a gente vai voltar um pouco no tempo, para a década 1803 é o caso, a gente começa essa discussão na última década do século XIX. A Constituição dos Estados Unidos ela é confeccionada em 1887, ela entra em vigor em 1879, e nessa brincadeira, depois da Revolução Americana, o George Washington, que é o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele se torna presidente por aclamação. O cara ajudou a conduzir a guerra, foi um dos grandes generais, e o pessoal, não, vai ser ele mesmo, ninguém vai discutir. E ele ganha um primeiro mandato, ele ganha um segundo mandato, e aí ele estabelece, quando ele vai sair, que é uma curiosidade, ele estabelece uma tradição do país. Ele disse, olha, nós lutamos para nos desvincular da Inglaterra, e a gente fez uma guerra para isso, justamente porque a gente não queria um monarca. Então, bastam 2 mandatos. E aí ele se retira. E isso se torna uma tradição nos Estados Unidos a partir daquele momento. Porque o George Washington, mesmo com toda a popularidade que ele tinha, se ele quisesse se perpetuar no poder até a morte dele, ele teria conseguido. Mas ele se retira voluntariamente porque ele não quer que aquele cargo se torne algo perpétuo. E essa tradição, ela se mantém sem nenhuma lei, sem nenhum dispositivo constitucional, até a década de 30 do século XX, em 1930, e mais ou menos 32, quando o Franklin Delano Roosevelt ganha a primeira vez a eleição, e ele ganha uma segunda vez, e aí ele concorre durante a guerra e ganha uma terceira vez, e aí ele ganha uma quarta vez, só que antes dele assumir na quarta vez, ele morre. E aí depois desse descalabro, que foram as 4 eleições do Roosevelt, finalmente os Estados Unidos colocam uma lei para limitar os mandatos do presidente a 2. E diferente daqui, lá são 2 mandatos mesmo. Então, ou 2 mandatos separados ou 2 mandatos consecutivos. Depois você nunca mais pode voltar à presidência. Mas voltando, quando o George Washington ele deixa a presidência, existem 2 facções dentro do governo dele, que são os democratas republicanos, que é o partido comandado pelo Thomas Jefferson, e existe os federalistas, que é o partido comandado pelo John Adams. O John Adams tem uma minissérie sobre ele na HBO Max, que vale muito a pena assistir, são 6 episódios só. Adams, o nome da série, A-D-A-M-S. E é muito interessante que eles conseguem ilustrar historicamente, eles pegam muitas coisas que foram escritas e eles transformam em diálogos. Por exemplo, tem uma carta que foi escrita pelo Thomas Jefferson, Giovanni. Tem uma carta escrita pelo Thomas Jefferson quando ele estava correspondendo da França para um amigo dele nos Estados Unidos, alguma coisa Smith. E o Thomas Jefferson, dentro dos Estados Unidos, ele é o que mais se aproxima da ideia de um jacobino. Ele era altamente revolucionário. Ele foi o autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos, aquela ideia de que nós consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens nascem livres e que eles são dotados de certas liberdades, de certos direitos feitos pelo Criador, como a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E ele reproduz essa ideia ajudando a confecção da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, feita pela Revolução Francesa. E aí, quando ele remete essa carta aos Estados Unidos, ele está falando do período de ebulição social que está tendo lá na França, e aí ele escreve no final da carta para um amigo dele, e ele disse, olha, a árvore da liberdade ela deve ser regada de tempos em tempos com sangue de patriotas e tiranos, é o seu adubo natural. E aí eles pegam esse trecho dessa carta e transformam num diálogo nessa minissérie. Um negócio assim fantástico. Mas sim, nesse duelo, a gente tem aí o Thomas Jefferson de um lado e o John Adams do outro. O John Adams ele era um admirador da monarquia e o Thomas Jefferson ele era um precursor da ideia de federalismo. Se a gente for usar aqui a ideia de ultrafederalismo, ele queria uma descentralização de poder enorme. Ele queria que os poderes dos estados fossem predominantes.
E ele, se você pegar as biografias que são escritas sobre o Jefferson, ele tinha uma ideia de que os Estados Unidos seriam um país agrário. Uma ideia que se provou errada. Mas o ponto aqui, pessoal, e aqui a gente até bebe um pouco de federalismo, né? A gente tem que lembrar que a diferença do Brasil e dos Estados Unidos nessa ideia de federalismo é que os Estados Unidos eles tinham 13 colônias, que eram como se fossem estados independentes, e esses 13 estados eles se juntaram para combater o inimigo externo, que era a Inglaterra. O que significa que, de um ponto de vista pragmático, quando estados autônomos se unem numa confederação e depois se tornam uma federação, eles tendem a querer manter a maior quantidade de poderes possível. Então, lá nos Estados Unidos, você tem estados com um nível de autonomia muito alto em relação à União. Diferente do que acontece no Brasil. Aqui a gente teve um estado unitário, que ele foi se fragmentando em outros estados. Então, a gente tem aquela diferença lá. Estados Unidos, Estados é o que a gente chama de federalismo por agregação, e no Brasil a gente tem o federalismo por segregação. E a diferença do federalismo por segregação é que, com a União que se dividiu em vários estados, a União tende a concentrar a maior quantidade de poderes e competências. Essa é uma pequena digressão. Nessa briga do Adams com o Jefferson, o John Adams ele se sagra vencedor e, no final do mandato dele, quando ele está terminando o primeiro mandato dele, o John Adams ele perde a eleição, perde a sua reeleição, né? Ele não consegue se reeleger. Só que a derrota dele ela foi esmagadora, porque ele não perdeu só a presidência, ele perdeu as duas casas legislativas, ele perdeu o controle para os democratas republicanos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Representatives, né, que é a Câmara dos Deputados. E aí o que acontece? Quando você está no poder, a ideia é que você não quer largar o osso. Então você tenta manter de alguma forma os resquícios de poder que você tem. Então, o que o John Adams fez nessa virada entre o momento que ele perde a eleição e a posse do Jefferson, que dá alguns meses, 2, 3 meses, ele tenta aparelhar o judiciário na maior medida que ele pode. Hoje, pessoal, ainda hoje, os cargos de juízes federais nos Estados Unidos são indicados pelo presidente com sabatina do Congresso. Então, qualquer indicação feita de um juiz federal é a mesma coisa de você fazer uma indicação para um ministro da Suprema Corte. O cara vai passar por uma sabatina no Senado, o Senado vai aprovar ou não, e aí ele assume. Indicação presidencial. Os cargos de juízes estaduais, na maioria dos estados, são por eleição, o que para o brasileiro é um negócio assim absurdo. E também, assim, né, eles gostam muito dessa ideia de que a gente tem uma ideia de autogoverno. Então, por mais que a gente ache estranho isso e crie estímulos muito ruins de você fazer juízes fazendo propaganda política, dizendo que vai ser duro contra o crime, quando isso não é nem a função de um juiz, ou pelo menos não deveria ser, isso faz muito parte da tradição deles de autogoverno, self-government, que é uma ideia que eles têm muito enraizada. Eles têm um grip, né? Eles têm uma vontade de agarrar essa ideia e não deixar valer, e não deixar se soltar, porque para aquilo, para a vida deles, para a percepção deles, aquilo é a forma em que o governo aquilo é a forma pela qual um governo deve se reger, pelo povo e para o povo. Então, o Thomas Jefferson, ou o John Adams, ele sai indicando o juiz à torta e à direita. Juiz federal, juiz de paz, juiz de todas as formas. E aí fica até uma ideia que ficou conhecida na mídia da época como The Midnight Judges, os juízes da meia-noite. Porque durante a noite, os agentes do John Adams ainda estavam distribuindo termos de posse para vários dos juízes que não tinham sido empossados. Na virada da noite, para a posse do Thomas Jefferson. E aí o que acontece nesse momento? Thomas Jefferson assume o poder. Quando Thomas Jefferson assume o poder, ele coloca como segundo encarregado, no cargo mais poderoso do país, que é o secretário de Estado, depois do presidente, o James Madison. O James Madison ele foi um dos autores dos artigos federalistas e ele viria a ser o sucessor do Thomas Jefferson na presidência. O James Madison, ele entra no gabinete e ele vê que alguns dos juízes que tinham sido indicados pelo John Adams não tinham tomado posse, não tinham conseguido acesso ao termo de posse. E aí o que é que ele faz? Dá posse? Claro que não.
joga tudo dentro da gaveta, tranca a chave e finge que aquilo ali nem existiu. Só que o que estava acontecendo naquele momento? O William Marbury, que é um dos protagonistas da nossa história, William Marbury, ele era do grupo político do John Adams, e ele queria agradar o John Adams. Então ele disse, olha, eu vou criar um escândalo, um celeuma aqui, para dar um pouco de visibilidade para o John Adams e tentar desgastar um pouco o governo. O que acontece é que, antes do William Marbury receber esse termo de posse, o John Adams, naquela revolução de tentar aparelhar o judiciário, ele passou uma lei, que é o Judiciary Act, fazendo algumas modificações, e dentro dessas modificações, ele alterou o Estatuto da Suprema Corte, expandindo as competências da Suprema Corte para ouvir determinados casos. E aí o William Marbury se aproveita desse estatuto, de uma cláusula desse estatuto, e ele entra com o writ of mandamus, que seria o equivalente aqui, se a gente fosse fazer um mutatis mutandis, uma adaptação para o brasileiro, seria o mandado de segurança. Ele entra diretamente na Suprema Corte e ele diz o seguinte, olha, eu fui indicado pelo John Adams, depois dessa indicação, o senhor James Madison, que é o secretário de Estado, sentou em cima da minha indicação e ele não me deu posse. E eu tenho direito a tomar posse. Você, Suprema Corte, deve declarar o ato dele como ilegal e me dar posse. E aí a gente começa a entrar nos meandres políticos. Por que a gente diz que uma Suprema Corte, uma Corte Constitucional, ela também é um órgão político? Porque, invariavelmente, ela vai sofrer influência política na hora de fazer a sua decisão. Em Marbury versus Madison, isso não foi diferente. Veja o que estava acontecendo. John Marshall, que era o presidente da corte na época, ele foi o segundo presidente da corte, e o presidente por maior período de tempo, e o juiz mais famoso da Suprema Corte dos Estados Unidos, de longe. O John Marshall ele fazia parte do grupo dos federalistas do John Adams. Só que, veja o entrave. Ele queria dar essa decisão para o William Marbury, certo? Ele queria dar essa decisão. Só que se ele desse essa decisão, tinha um pequeno risco. O risco é, primeiro, a corte ainda não estava consolidada. Veja, a corte naquele momento, o país naquele momento, ele tinha 14 anos de vida. O Estado, os Estados Unidos, como um Estado depois da vigência da Constituição. Então a corte ela ainda não estava consolidada. Ela era o que funcionava num buraco de batatas, que o pessoal brincava, porque a corte funcionava no porão do Senado. Eles não tinham nenhum prédio próprio. É um negócio assim, eles estavam transicionando para Washington, para um prédio próprio. E o grande medo do Marshall era dar uma decisão, ordenar que o Madison desse o termo de posse desse posse para o Marbury, e o Madison simplesmente dissesse, não farei. Ah, Davi, e os caras iam desobedecer? Amigo, durante o período de 1787, 1789, quando os estados estavam discutindo ratificar a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição ela é feita por um grupo de notáveis, mais ou menos 55 notáveis, 60 e poucos, só que só 55 assinaram. E depois dela ser feita, eles dizem, olha, das 13 colônias, se 9 ratificarem esse documento, ela entra em vigor. E aí elas são devolvidas para os estados e entram em debate. No estado de Nova York, 3 grandes pais fundadores dos Estados Unidos, que foi James Madison, o Alexander Hamilton e o John Jay, eles escrevem o que ficou conhecido como o Federalista, ou os Artigos Federalistas, defendendo, circulando aquele material, pedindo para as pessoas entrarem em contato com seus representantes para dizer, olha, isso aqui vai ser bom para o país, vocês têm que pedir para os seus representantes ratificar isso aqui. E em um desses ensaios, são mais de 80 ensaios, em um desses ensaios, o Alexander Hamilton ele faz uma previsão que para a época estava correta, mas para hoje se mostrou extremamente incorreta, que ele dizia o seguinte, olha, o judiciário ele é o the least dangerous branch, ele é o menos perigoso dos poderes. Por quê? Porque ele não tem acesso nem à bolsa, nem à espada. A bolsa que é o orçamento,
que está no poder do legislativo, e a espada é o exército, que está no poder do executivo. Então, a Suprema Corte ela não tinha força. E o Marshall ficou, se eu der essa decisão e o Marbury não cumprir, a Suprema Corte vai ficar desmoralizada e ninguém vai querer cumprir as nossas decisões. E ele tinha uma ideia de construir uma institucionalidade muito forte para o tribunal. E aí ele começa a desenhar uma decisão que agrade a gregos e a troianos. E aí ele começa a pegar umas ideias e ele vai juntando numa decisão. E aqui a gente tem que lembrar que a gente está no começo do século XIX, certo? Então a gente não tinha nem ideia de teoria do direito. Hans Kelsen ainda estava mais de 100 anos antes de Hans Kelsen escrever teoria pura. Não tinha Hart, não tinha Dworkin, não tinha nada disso. Então, quem aqui tiver feito aula de processo civil ou teoria geral do processo, vocês vão lembrar que quando você vai julgar um processo, você tem as preliminares, que são questões que antecedem o mérito, e depois tem o mérito. Só que o John Marshall ele fez um freestyle aqui. Até porque não tinha essa regra processual na época. Ele julga o mérito, ele faz análise do mérito, mas julga processualmente. Porque o que acontece? Quando você tem uma preliminar, pessoal, a maioria que já fez processo, sabe dizer, Giovanni? Pelo menos teoria geral, processo 1. Acredito que 50% dos presentes, sim. Pessoal, vamos tentar pegar aqui um exemplo básico. Uma preliminar é o seguinte. Imagina que o Giovanni bate no meu carro e aí eu entro com uma ação cobrando a Aline. A Aline vai dizer no juízo o seguinte, o que esse doido está entrando com ação contra mim? Eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Ilegitimidade da parte. Isso é uma preliminar. Então, se existe uma preliminar, o juiz vai dizer, olha, eu não preciso julgar o mérito, porque existe uma preliminar que impede que eu entre no mérito. Como é que eu vou julgar o mérito de uma causa que é contra o Giovanni e contra a Aline? Então, ele diz assim, olha, eu não posso julgar, você que entre com a ação correta. O que o Marshall fez? Ele executa a decisão da seguinte forma. Ele disse, olha, é o seguinte, o senhor James Madison, secretário de Estado, segundo cargo mais poderoso do país, ele cometeu um ilícito. Isso daqui já é uma mensagem. Porque quando você dizia naquela época que um servidor público cometeu um ilícito, aquilo era muito feio para a honra dele. Então aquilo ia causar um mal-estar, causou, de fato, um mal-estar gigante no governo. O próprio Thomas Jefferson, que era o presidente, ficou com muita raiva dessa decisão. E disse, olha, o senhor secretário de Estado, James Madison, ele cometeu um ilícito ao não dar posse ao senhor William Marbury. Contudo, entretanto, todavia, porém, o senhor William Marbury, ele entrou aqui na corte diretamente, sem nenhum recurso, utilizando um writ of mandamus com base no Judiciary Act, que modificou as competências da corte. E essa lei aqui, que modificou as competências da corte, ela é incompatível com a Constituição. Se ela é incompatível com a Constituição, o senhor William Marbury ele não poderia ter vindo diretamente para a corte. Então, por mais que o senhor James Madison tenha cometido um ilícito, nós não podemos garantir o direito peticionado do William Marbury. Veja, o Marshall ele podia simplesmente ter dito, olha, Marbury, você não pode usar esse writ of mandamus para vir para a corte. A gente não pode julgar porque essa lei que expandiu as competências é ilegais. O processo acabaria aqui. Mas ele antecipa, ele muda a ordem da decisão. Ele começa mandando uma decisão de mérito, ele começa entrando no mérito, mandando um recado político, e aqui a gente entra na ideia de que a jurisdição constitucional, o judicial review, ele tem um teor político, pessoal. Isso é invariável. Ele vai sofrer influxos políticos em maior ou menor grau, dependendo da situação. Só que ele termina matando isso daqui de uma forma que, olha, assim, eu disse que o Madison cometeu um ato ilícito, eu agradei o John Marshall pensando, olha, eu disse que o cara cometeu um ilícito, eu mandei um recado para o governo, eu agradei o John Adams, que é um dos membros do meu grupo político, e eu não coloquei a corte em risco.
E aí eles matam a decisão aqui. Quando essa decisão morre, ela começa a circular, William Marbury deixa por isso mesmo, o governo fica furioso, e aí a corte começa, a partir dessa ideia, construir a sua autoridade. Porque em lugar nenhum na Constituição dizia que o judiciário poderia, do nada, invalidar uma decisão legislativa. Pessoal, a gente tem que lembrar aqui que os Estados Unidos, eles eram colônias da Inglaterra. A Inglaterra, até hoje, ela vive num sistema de soberania do parlamento. O que é a soberania do parlamento? A soberania do parlamento é que o que o parlamento diz é a última palavra. A Suprema Corte do Reino Unido hoje, pessoal, ela não tem o poder de invalidar uma lei. O que ela pode fazer é, diante de um julgamento, se ela entender que ela é inconstitucional, ela diz, olha, essa lei ela é inconstitucional. Remeta ao parlamento para deliberar sobre ela. E aí o parlamento vai dizer, olha, a gente atende o que a Suprema Corte diz, ou ela vai dizer, não, a gente acha que é constitucional, dane-se. Então, a gente sai dessa ideia de supremacia do parlamento aqui, no Marbury versus Madison, e a gente migra pela primeira vez para a ideia de supremacia da Constituição. A Constituição é o elemento supremo de um ordenamento, e é ela que tem que estar sobre tudo. E até aquele momento, nos Estados Unidos, cabia ao judiciário dizer a última palavra sobre a Constituição. Depois a gente entraria, eventualmente, na teoria dos diálogos institucionais, a gente pode tratar isso um pouquinho depois. Só que, veja, o que o Marshall fez, Giovanni, não foi uma inovação. Essa ideia de que leis inconstitucionais poderiam ser declaradas, leis que violassem constituições, elas poderiam ser declaradas inconstitucionais, elas já estavam presentes nas constituições dos estados, antes da Constituição Federal entrar em vigor. Porque cada uma das colônias ela tinha suas constituições. E a Constituição, por exemplo, acho de Massachusetts, a Constituição, se eu não me engano, de Virgínia, ela tinha dispositivos que diziam, olha, se uma lei violar um preceito da Constituição, ela deve ser afastada. O judiciário deve ter o direito de não aplicá-la. E aí o Marshall, o que ele faz de inovador é trazer isso para o âmbito federal e aplicar esse entendimento sem uma previsão normativa expressa. Ele disse, olha, se a Constituição é o ápice de um ordenamento e se uma lei viola a Constituição, a gente não tem como aplicar essa lei. Diz, declara ela inconstitucional. Certo? Só que veja, 1803, esse poder que a Suprema Corte arraigou para si em 1803, de fazer o Judicial Review, ele só foi utilizado novamente na década de 50 do século XIX, quase 50 anos depois. Eu acho que é, se está na internet aí, Giovanni, Dred Scott v. Sanford, eu acho que é 1952, eu não lembro de cabeça. Eu acho que é 52. Confere para mim? Ou é 56? Tá mutado. Repete o julgado, por favor. Dred Scott versus Sanford. É 52, 54, 56, 57. Eu tô ruim de memória. Dred Scott, case. 57. Pronto, 57. Ave Maria, eu chutei uns 4, 57. Não era possível que eu não acertasse. Então, em 57, a Suprema Corte ela vai julgar pela segunda vez um caso utilizando o Judicial Review, e aqui a gente não vai entrar em detalhes, e ela julga o caso mais tenebroso da sua história, que é o Dred Scott versus Sanford, que é o caso que ela declarou que um homem negro, que era um escravo, não era pessoa para fins de jurisdição e não poderia recorrer ao judiciário para pedir um direito seu. E aí esse julgamento antecipou Claro, Jonathan, claro, desculpa. Esse julgado precipitou um pouco a guerra civil, mas, enfim, a gente faz uma migração aqui, Giovanni, um pouco, de Marbury versus Madison, e a gente tem aqui pela primeira vez um modelo específico de jurisdição constitucional ou de judicial review, certo? E na Alemanha a gente vê outro modelo se desenvolvendo no começo do século XX. E a gente tem um modelo que a gente chama alemão, europeu continental. Europeu continental, pessoal, é a ideia da Europa continente isolando a Inglaterra, que é uma ilha.
Quando a gente fala de Europa continental, a gente está falando do continente sem levar em consideração a Inglaterra. E aí a gente tem o modelo americano. E nesses dois modelos de jurisdição, o de jurisdição constitucional, um é encabeçado pelo John Marshall, o outro é encabeçado pelo Hans Kelsen. E aí a gente tem uma diferença de quais são os órgãos que vão ser responsáveis por isso. E aí a gente tem aquela diferença que a gente trata, Giovanni, a gente trata de maneira acrítica, né? A gente chama o Supremo Tribunal Federal de Suprema Corte, de Corte Constitucional, como se isso fosse tudo a mesma coisa, mas não é. Suprema Corte, pessoal, é o que tem os Estados Unidos. Suprema Corte, ela é um órgão de cúpula que faz parte do judiciário, ou seja, ela é o último órgão, é a cabeça do judiciário, para a qual os casos são remetidos para ela em via de recurso. O modelo do Kelsen, o modelo que o Kelsen previa, era o que a gente ficou conhecido como Tribunal Constitucional ou Corte Constitucional. O Kelsen, ele identificava esse Tribunal Constitucional como um órgão autônomo que não faz parte da tripartição de poder. Então, o Tribunal Constitucional, por mais que a gente chame ele de tribunal, ele não faz parte do judiciário. Ele é um órgão independente que ele só delibera sobre questões constitucionais. E o recurso para ele é direto. Você não precisa entrar no judiciário para chegar nele. Você vai direto para ele levar uma deliberação constitucional. E alguns países acabaram adotando um misto, como é o exemplo do Brasil. E aqui a gente tem um Supremo, que pega um pouco do nome da Suprema Corte Americana, tribunal, não a corte, que a gente pega um pouco do modelo europeu constitucional, federal. Então a gente tem um tribunal que ele faz parte do judiciário, então você pode chegar a uma questão constitucional para ele por via de recurso, mas também ele delibera como corte constitucional, usando jurisdição constitucional, por via direta, usando ações declaratórias ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ADPF, seja o que for. E nessa brincadeira, pessoal, a gente tem um terceiro elemento que entra nessa equação, só para a gente encerrar aqui, antes da gente abrir para as conversas, é que o modelo que a gente sai de supremacia do parlamento para supremacia da Constituição fez com que o judiciário, a partir do final dos anos da década de 50, ali, depois no pós-guerra, ganhasse um poder tremendo. Porque depois do nazismo, depois dos regimes totalitários, os tribunais, a gente sofre o que o professor Paulo Bonavides, o finado aqui do Ceará, fala de uma transição, uma migração do centro de gravitação da Constituição. É um jeito bonito de dizer, olha, antigamente a Constituição ela era focada em criar mecanismos de organizar o Estado e distribuir competências. Depois do que acontece na Segunda Guerra, a Constituição ela deixa de focar nisso essencialmente, claro que ela se preocupa com isso, mas o centro da Constituição não é mais esse. O centro da Constituição é o quê? É o dever que o Estado tem de garantir os direitos de seus cidadãos. E quando o judiciário ele passa a exercer esse trabalho aqui de garantir o direito dos seus cidadãos, é natural que ele comece a se imiscuir em questões políticas com ainda mais força. E aí a gente vai ter vários estudos dentro da ciência política tentando explicar os motivos pelos quais o judiciário ganhou o tamanho que ele tem hoje, a potência que ele tem hoje. O modelo brasileiro, por exemplo, pessoal, de que a gente pode, o Supremo Tribunal pode eventualmente invalidar uma emenda constitucional, isso aqui é raro. Se a gente contar 5 países no mundo em que a Suprema Corte tem o poder de invalidar uma emenda, é muito. De cabeça eu sei, Índia, Israel, esse ano, 1º de janeiro desse ano, arraigou esse poder, porque antes era só em teoria, não tinha expressa isso. E o Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, se é aprovada uma emenda constitucional,
que contraria uma decisão da Suprema Corte, a Suprema Corte que baixa a cabeça, porque o parâmetro constitucional mudou. E é assim que a banda toca. E essa discussão que leva ao poder da Suprema Corte, ela vai trazer uma teoria nova, que é a mais sofisticada até o momento, sobre um ciclo, um diálogo que existe entre os poderes. Porque até um determinado momento, quando a Suprema Corte diz que uma lei é inconstitucional, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal declara uma lei inconstitucional. Tecnicamente, o parlamento não pode fazer mais nada, né? E aí entra a ideia dos diálogos institucionais. O que a teoria dos diálogos institucionais, isso daqui também serve para os Estados Unidos, em certa medida, o que a teoria dos diálogos institucionais diz é que o judiciário ele não tem mais a última palavra sobre a Constituição. Ele tem a última palavra provisória. Porque o legislativo ele pode voltar ao diálogo e passar uma nova lei. Como é que funciona na prática? Digamos que o judiciário declare uma lei inconstitucional. Uma lei, certo? Não estamos falando de emenda. O judiciário declarou uma legislação ordinária inconstitucional. O legislativo pode olhar para essa lei e dizer, não, eu acho que é constitucional. Eu passo de novo essa legislação. Pode, sem problema. Por quê? Porque lá na Constituição diz que as decisões do Supremo, elas não vinculam a ele mesmo e elas não vinculam o título do tema da palestra é Controle de Constitucionalidade na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, a declaração de inconstitucionalidade ela não vincula o próprio Supremo Tribunal Federal e ela não vincula o legislativo em sua função típica de legislar. Então, o legislativo ele pode criar uma lei igual à lei que já tinha sido declarada inconstitucional. Quais são as consequências disso? Do ponto de vista teórico, essa lei ela vai nascer com o que a gente chama de presunção de inconstitucionalidade. Todas as leis hoje que são editadas pelo parlamento, pessoal, elas nascem com presunção de constitucionalidade. Se o parlamento cria uma lei, a gente presume que aquela lei é válida, até deliberação posterior sobre isso. Do ponto de vista teórico, a declaração de inconstitucionalidade, ela diz o seguinte, olha, o parlamento ele não pode criar uma lei que já foi declarada inconstitucional, a não ser que ele mostre nos argumentos legislativos que houve uma mudança social, jurídica, política ou econômica que justifique a constitucionalização da situação que deu cabimento àquela lei. Davi, do ponto de vista prático, isso não vale nada. Do ponto de vista prático, aquela lei ela entra em vigência valendo. Só que o que acontece? Quando aquela lei for contestada novamente no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal vai ter um ônus argumentativo reduzido para declarar a inconstitucionalidade daquela lei. Eles não precisam fazer aquela decisão gigantesca, mostrando 1000 fundamentos, dizendo, não, essa decisão aqui morreu. Um exemplo disso, pessoal, deixa eu pegar... Eu vou tentar transmitir aqui para você. Eu consigo transmitir aqui, Eu acredito que sim, vamos ver. Se tiver... Eu vou pegar uma decisão da Suprema Corte Americana para vocês verem o tamanho que ela foi feita. Aparece a opção ali para te apresentar? Deixa eu pegar essa decisão aqui. Essa decisão aqui é uma graça. Onde é que eu transmito aqui? 1, 2, 3, 4. Vai ser o 5º botão, se aparecer aí para ti, de esquerda para direita. Show. Não, deu certo.
Peraí, eu acho que não foi essa, não. Só um segundo. Pronto, achei. Isso daqui foi uma decisão da Suprema Corte, pessoal. Pronto. Isso aqui é a decisão inteira. Aqui o julgamento. O julgamento da Corte de Apelações do 10º Circuito fica revertido pelas razões expressas em Tiafalo versus Washington. Pronto. Isso aqui é a decisão inteira. Tem uma página. Imagina uma decisão do Supremo Tribunal com uma página. Esse caso aqui ele foi julgado com outro, e o que é que eles fizeram? Eles pegaram a decisão de um, decidiram o caso todo em um dos processos, e eles, no outro eles só remeteram, olha, as razões para o julgamento desse caso ficaram remete-se ao caso outro, e pronto. Caso resolvido. Uma página. Esse é o caso de o tribunal declarar uma legislação inconstitucional e o parlamento tentar fazer o que a gente chama de law in your face, uma lei na sua cara. Mas a gente tem uma segunda situação que é mais delicada e que já aconteceu no Brasil. Imagina que o tribunal declara uma lei inconstitucional, como aconteceu, por exemplo, com a vaquejada, uma lei cearense. Certo? Declarou que a vaquejada era inconstitucional aqui no Brasil. E a bancada, a famosa bancada do boi, fez um lobby gigantesco e disse, não, a gente vai aprovar uma emenda e dentro da emenda a gente vai dizer, olha, desde que os animais estejam protegidos, as manifestações culturais estão preservadas. E passou-se uma emenda basicamente invalidando o julgamento do Supremo. E aí, o que é que acontece? E aí entra a questão política de novo. A situação é o seguinte, o Supremo, ele pode invalidar essa emenda? Pode. Mas aí o Supremo, ele vai analisar a situação, ele vai ver quanto capital político ele tem, quanto capital político ele vai gastar com essa decisão, se ele quiser refazer esse julgamento, ou eventualmente ele vai usar o poder de pauta e jogar isso para frente. E o caso da vaquejada é muito emblemático nesse sentido, porque o Supremo Tribunal Federal ele resolveu não invalidar a emenda, mesmo ele tendo espaço para isso. Porque, veja, quando o Supremo invalidou a lei da vaquejada cearense, o grande debate entre os votos, principalmente o voto do ministro Roberto Barroso, que foi o voto, acho que foi o voto guia, ele disse, olha, existem estudos mostrando que a vaquejada causa dano à saúde dos animais. E existe dentro da Constituição um preceito de que os animais não podem ser maltratados. Então, se os animais não podem ser maltratados, a integridade do animal como um todo está preservada. Então, não importa se uma emenda diz que o animal vai ser protegido. Eventualmente que a gente vai botar um rabo falso no boi para facilitar, para diminuir o dano. Se o mínimo de dano é causado, a decisão da emenda, o texto da emenda, ainda viola os fundamentos de decidir da DPF, que declarou a inconstitucionalidade da lei da vaquejada. Então, se o Supremo quisesse, ele poderia invalidar aquilo ali com os fundamentos que ele já tinha utilizado. Ele faria isso naquele momento? Não. Talvez ele faça isso em algum momento da história. Talvez daqui a 1 ano, 2, 5, 10. Talvez não faça. Isso vai depender do capital político, de quanto engajamento social, e aqui a gente entra nos outros elementos do controle de constitucionalidade, que são muito além do jurídico. É por isso que o controle de constitucionalidade, para mim, pessoal, é o segundo momento em que o direito tem maior conexão com a política, dentro do direito constitucional. Eu acho que só perde para o poder constituinte. Eu acho que o poder constituinte está até mais ligado à ciência política do que ao próprio direito constitucional. Mas, basicamente, a gente deu essa passeada, Marbury versus Madison, até umas questões atuais, Giovanni. Se quiser fazer complementos, perguntas, aí eu acho que é o suficiente.
Perfeito. Mais do que suficiente. Foi extraordinário, Davi. Eu acho que eu vou puxar o bonde aqui das perguntas, na verdade, fazer um comentário. Primeiro, eu achei muito interessantes os comentários que tu fez, e eu fiquei pensando, Marbury versus Madison vai ser relevante por causa da imposição que eles fizeram no momento que desafiaram uma lei existente, né? E no momento em que essa lei vai ser confirmada e vai ser feito seu cumprimento. Porque se não tivesse sido cumprido, aí a história teria sido contada de uma forma totalmente diferente, né? Eu acredito que dava de fazer um comparativo com o que a Colômbia fez com o estado de coisas inconstitucional, que ali também foi uma questão paradigmática, né? E eu já li mais sobre o estado de coisas inconstitucional, mas do que com relação a essa questão. Mas há, dentro do sistema decisório norte-americano, algo semelhante ao estado de coisas inconstitucional? Já fez alguma leitura com relação a isso? De forma Nada, alguma, né? não tem o pé do perigo de um negócio desse acontecer nos Estados Unidos. Uhum. A Suprema Corte se miscuir num nível de política desse para mandar o executivo fazer alguma coisa, meu amigo, chove canivete antes disso acontecer nos Estados Unidos. E eu peço desculpa aos alunos, pessoal, porque quando a gente vai tentar condensar em 40, 50 minutos um conteúdo desse, é muito difícil a gente pegar todos os elementos essenciais. E aí, por isso, de vez em quando, eu dou uma digressão sobre algum elemento histórico para tentar dar um pouco mais de contexto para a história, para ficar um pouco mais rico. Porque a gente vai contando a história e tem tanta coisa na cabeça que a gente condensar isso em 50 minutos fica muito difícil. Então, eu espero que as digressões não tenham atrapalhado o raciocínio, pessoal. Ou não atrapalhado muito, porque deve ter atrapalhado em algum momento. Não, em momento algum, Davi. Eu abro as perguntas, professor Leonardo, Aline, os acadêmicos também. Vamos dialogar um pouco. Parte sem perguntas, viu, professor? Muito pelo contrário. Eu tinha algumas dúvidas com relação a esse caso, inclusive fiz algumas leituras na semana passada, mas a palestra serviu justamente para clarear. Perfeitas as colocações, viu, David? Muito obrigada. Só agregou mesmo. David, boa noite. Oi, eu tenho uma dúvida para ti. Pode perguntar, José. Boa noite, gente. Boa noite, David. Diz respeito à decisão recente da SCOTUS, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos, sobre eu não, confesso que não cheguei a ler a decisão, muito menos estou completamente inteirado no caso, mas eu já ouvi o David comentando em algumas ocasiões sobre o aborto recentemente. Você já comentou algumas vezes no ano passado, do Dobbs. Isso, no podcast. E que ela revisitou uma decisão anterior, acho que, se não me engano, na própria Suprema Corte, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso agora, com relação a essa revisitação da Suprema Corte, acerca das decisões anteriores dela. Para eu falar de Dobbs, eu precisaria assim umas 3 horas, assim, só para dar uma introdução. É uma das decisões mais longas da Suprema Corte, cara. Por incrível que pareça, ela tem mais de 200 páginas. Um negócio assim absurdo de grande. Muito atípico para a Suprema Corte americana, que tem uma média de decisões ali de 30, 40 páginas, 50. Por exemplo, a decisão do Trump, que saiu acho que 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, tem 30 páginas. 3 votos diferentes, viu? 3 votos em 30 páginas. Essa decisão de Dobbs, ela reverteu, depois de 49 anos, um precedente que foi estabelecido em 1973. Dobbs é de 2022. Dobbs reverteu a decisão de Roe versus Wade, que foi de 1973, que estabelecia que os estados, com base num direito à privacidade, que é um direito que não está expresso na Constituição americana, é um direito implícito, com base no direito à privacidade, o Estado não teria o poder de impedir uma mulher de abortar, porque isso seria uma questão de privacidade, de intimidade dela. E aí, em 2022, uma maioria conservadora de 6-3,
reverteu esse direito e disse, olha, esse direito do aborto com base na privacidade não existe e a gente devolve aos estados o poder de deliberar sobre a proibição ou não. Então, eles disseram, olha, é o seguinte, em âmbito federal você não pode proibir isso, cada estado que proíba ou permita da maneira que entender melhor. E aí a maioria dos estados passou a proibir. Alguns estados estão tentando facilitar a viagem das pessoas, mas a curiosidade é que todos os juízes conservadores que votaram a favor de Dobbs, durante as suas sabatinas no Congresso, eles diziam que não iam mexer em Roe versus Wade. Tem gravações sobre isso. Eles dizem, perguntar Roe versus Wade, o que você acha? Não, é um precedente, não tem que mexer nele, não. E todos votaram para derrubar Roe versus Wade. Há fundamentos jurídicos na decisão? Há. Há muita política na decisão? Há, também. Certo? Então, a decisão, a leitura de uma decisão daquele calibre, ela vai puxar muitos vieses, ela puxa muitas visões políticas, e eu mesmo, quando eu comecei a ler, pessoal, para mim, o aborto é uma questão que eu não tenho resolvida na minha cabeça. Eu acho que, do ponto de vista argumentativo, eu acho que os conservadores, eles levam vantagem do ponto de vista argumentativo, porque a gente está discutindo uma questão que a gente não sabe quando a vida começa. E, por exemplo, legalizaram o aborto na Islândia até não sei quantas semanas ou não sei quantos meses, e na Islândia simplesmente começaram a fazer abortos seletivos e parou de nascer criança com síndrome de Down. E aí, como é que fica? Qual é o tipo de sociedade que a gente está tendo? A gente vai ter uma sociedade que a gente faz seleção eugênica de pessoas porque elas têm deficiência? Isso são elementos morais que devem ser discutidos em sociedade. Do ponto de vista democrático, Dobbs acerta, porque ele descentraliza uma decisão. Aqui, quem ouviu o episódio 178 sobre democracia construtiva, com o Marden lá no podcast, vai ver. A partir do momento que você descentraliza uma decisão, você deixa que as pessoas decidam em níveis cada vez mais atômicos sobre as questões, em vez de uma decisão centralizada, como foi na Suprema Corte. Isso é positivo do ponto de vista democrático. Mas, ao mesmo tempo, eu encaro aquilo, a questão do aborto, como um problema de saúde pública também, com reflexos sociais em pessoas sobretudo pessoas mais pobres. Então, se você não colocar na equação esse tipo de discussão pragmática também, só que a discussão pragmática ela não deve ser tomada pela corte, porque não cabe ao tribunal estar fazendo esse tipo de discussão. Por exemplo, hoje, o Supremo Tribunal Federal está discutindo a legalização, a descriminalização das drogas. Aí você vai ver lá os ministros discutindo. Ah, não, mas se a gente descriminalizar isso daqui, vai fazer com que as pessoas usem mais. Amigo, essa discussão não cabe ao tribunal. Não cabe. Há uma discriminação entre pessoas brancas e negras, ricas e pobres, quando quando a polícia vai aplicar a lei de drogas? Há âmbito suficiente para o tribunal declarar inconstitucionalidade ou estabelecer um parâmetro para apreensão de drogas? Há um parâmetro. Há parâmetro para a Suprema Corte decidir, de um ponto de vista argumentativo, dizer, não pode fazer isso porque é a escada, aquele slippery slope, né? O buraco escorregadio. Se a gente libera maconha, vai ter que liberar cocaína. Olha assim, cara, do ponto de vista argumentativo, o Supremo Tribunal Federal declarar a legalização da maconha, eu perguntei até para uns colegas, pessoal, me responde uma coisa. Se a ideia é que a pessoa, num princípio de autolesão, porque existem pessoas que dizem que o Supremo ele pode declarar a inconstitucionalidade da proibição do uso de drogas com base no princípio da intervenção do liberalismo. Quer dizer, olha, tem certos elementos que a esfera privada da pessoa não pode ser criminalizada. Por exemplo, por que a gente pode criminalizar álcool e cigarro, ou a gente não pode criminalizar álcool e cigarro e pode criminalizar maconha? Isso é uma decisão arbitrária da sociedade que é feita com base em preconceitos, que é feito com base na nossa moral. Então, ao mesmo tempo que o Supremo ele pode deliberar sobre isso, se ele quiser levar a sério os seus próprios fundamentos,
Você não pode parar na maconha. Maconha, cocaína, fentanil, remédio de tarja preta. Por que você pode liberar maconha, cocaína e não pode liberar remédio de tarja preta? Não é o mesmo princípio do dano? Não sou eu que estou usando? Então, se você quer ser argumentativamente consistente, você tem que levar a sério os seus argumentos. Então, o argumento que a Suprema Corte hoje está fazendo para a legalização da maconha, ela serve para qualquer droga. Lícita, ilícita, fármaco, tudo. Certo? Mas isso não é o que vai acontecer. Então, do ponto de vista, a gente voltando para Dobbs, a gente tem questões muito sensíveis, ô José. E, assim, até onde eu li, eu consegui ler 130 a 135 páginas da decisão, que foi só o voto majoritário. Eu não cheguei a ler o voto da minoria. Eu acho que tem certos argumentos feitos pelo Samuel Alito, que é o redator da decisão, que são consistentes. Tem outros que eu não acho consistentes. Mas há, sim, uma questão de hipocrisia muito grande deles terem desrespeitado o juramento que eles fizeram perante a sabatina do Senado. Não bem um juramento, né? Mas o depoimento que eles deram durante a sabatina do Senado. Eu acho que, assim, se eu não quiser prolongar muito aqui, eu acho que era até esse ponto é o que dá para falar sobre Dobbs. Show de bola, Davi. Obrigadão, cara. Muito, muito esclarecedor. Em diversos outros pontos também, a questão que você trouxe sobre a discussão sobre as drogas aqui no Brasil, tudo. É exatamente o que eu esperava dessa sua aula contigo. Muito obrigado, cara. Perfeito. Obrigado, José. Mais alguém? Mais algum questionamento? Acredito que a gente pode ter mais uma pergunta para encerrar, caso alguém queira se manifestar. Enquanto os acadêmicos vão pensando aqui, Giovanni, eu queria agradecer o Davi pela aula, dizer que realmente foi bem enriquecedor, bastante detalhes interessantes. E só contextualizando aqui, eu queria rapidamente uma resposta direta e objetiva com relação ao ativismo judicial, Davi. Tu pensas que, embora a Suprema Corte americana tenha tomado algumas decisões impactantes, digamos assim, nos últimos anos e meses, né? Agora teve essa recente relacionada ao Texas, questão de imigrantes e tudo mais, em linhas gerais, a gente pode dizer que a Suprema Corte brasileira é muito mais ativista do ponto de vista judicial do que a americana e do que qualquer outra no mundo? É difícil responder objetivamente essa pergunta. Primeiro, algumas considerações. A Suprema Corte americana ela tem sido, nos últimos anos, extremamente ativista do ponto de vista conservador. Certo? Existem muitos parâmetros que estão sendo derrubados, existem muitos precedentes que estão sendo derrubados, precedentes consolidados, e no lugar deles sendo estabelecido parâmetros, standards, né, que a gente chama, parâmetros de controle, que são baseados em história e tradição dos Estados Unidos, que são standards conservadores de pouca consistência argumentativa. Porque nem tudo a gente consegue recorrer à história e tradição. Certo? Eles vão derrubar agora o precedente da doutrina Chenery, que é da doutrina Chenery não, da doutrina Chevron, que é um precedente que dá muita deferência judicial às decisões que são feitas por agências reguladoras. E aí eles já vão derrubar também. E esse precedente, tem décadas de vida. E eles vão derrubar. Do mesmo jeito que derrubaram Dobbs, e estão derrubando vários precedentes e estabelecendo novos parâmetros. Do ponto de vista, trazendo para o Brasil, a Suprema Corte brasileira, ela, se você for pegar 90, aí a gente vai lá. Qual é o parâmetro? É qualitativo, quantitativo? Pela quantidade de casos que o Supremo Tribunal julga, 96, 97% é casozinho assim que já está estabelecido as decisões, já está tudo certo. Só que existem certos casos que a gente tem que analisar eles a partir do impacto que eles causam na sociedade. E aí entra a ideia. O quão ativista a corte está sendo. Eu acho que durante o governo Bolsonaro, a corte foi absurdamente ativista. Por exemplo, eu sou extremamente crítico. Eu acho que a Suprema Corte desempenhou um papel de preservação da democracia. Acho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela se excedeu demais. Eu até fui chamado de bolsonarista quando eu fui criticar o uso da democracia militante por professor Oscar Vilhena. Estava no episódio 154, bem no final do episódio. O professor, me responda uma coisa, tá com um ano aqui, a gente está fazendo um ano de governo Lula.
Bolsonaro tá um cão lambendo as partes íntimas, vai já ser preso, a gente não tem mais risco institucional nenhum, e aí a gente continua usando democracia militante à torta e à direita. O gênio nunca voltou para a lâmpada, porque quando começaram aquele negócio dos inquéritos das fake news, o inquérito do fim do mundo, o pessoal, o meu medo era, nossa, isso virou um precedente. Toda vez que tiver um risco democrático, que qualquer coisa vira risco democrático hoje, então, toda vez que tiver um risco democrático, vão usar esse precedente. Foi muito pior do que eu imaginei. A gente vive num estado de exceção permanente, é o que o Agamben falava. A qualquer momento o cara tira, o Alexandre de Moraes tira da manga que aquilo ali é antidemocrático e pronto. E aí? O que a gente faz? Não tem o que fazer. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal foi bastante ativista em determinados elementos? Acho. Acho que outros ele tinha espaço para decidir. Por exemplo, a questão das competências federativas. Eu acho que havia um certo espaço, mas havia uma tradição de presidencialismo que o presidente... Vocês vão lembrar dessas primeiras decisões aqui, foi quando o Bolsonaro estava querendo se recusar a decretar um lockdown nacional. E aí o Supremo Tribunal foi instado a deliberar e ele disse, não, os estados podem fazer isso. Eu acho que é uma interpretação cabível? É. Eu não acho que tradicionalmente seja a interpretação que a gente seguiria se a gente tivesse um presidente que tivesse um pouco de bom senso. Se o presidente tivesse bom senso e tivesse decretado ali um lockdown nacional, eu acho que o Supremo Tribunal Federal tinha ficado na dele, nem tinha se mexido. Porque a gente tem uma tradição de um presidencialismo muito forte na América Latina. Mas também a gente tem outros elementos aqui, como a gente falou, né, que os caras fazem assim da Constituição uma tortura própria da Constituição. Aquele negócio, né? A Constituição todo acho que é qual o dia de outubro que ela faz aniversário? É 15? Ou é 4? Diz assim, a menina Constituição faria 30 anos esse ano se estivesse viva. E por aí vai. É esse tipo de piada que a gente faz. Muitíssimo obrigado pela resposta e pela participação conosco aqui na unidade, tá? Então, pessoal, acredito que podemos ir para as palavras finais. Gostaria de agradecer de novo, Davi. É uma honra muito grande ter você aqui na nossa instituição. Eu não sei se tu já conhece Santa Catarina, mas se não conhece, o convite é de um dia tu vir. Conheço, eu tive em Florianópolis para fazer prova na minha época de concurseiro. É? Então um pouco tu já conhece, principalmente Florianópolis, começou com um cartão postal. Um dia vamos alinhar te receber presencialmente na nossa instituição e cumprimentar todos os presentes, agradecer de novo Davi. Davi faz um trabalho extraordinário de divulgação científica. Eu já falo e sempre menciono, principalmente nas turmas de primeiro semestre, que estão ali instigados e querendo conhecer outras temáticas. Se tu passar, tem sobre ativismo judicial, que o professor Leonardo comentou. Acho que tu recebeu até o Lênio, teve um grande nome que tu trouxe na época, com relação ao ativismo judicial e frequentemente... Eu acho que tem uns 4 episódios sobre ativismo. Uhum. Tem o Lênio no 30 e poucos, 32, eu acho, acho que é 32. Tem um sobre ativismo e teoria dos jogos, com o Fabrício Pontin, que eu acho que é o 74. Tem... Aí tem outros que o ativismo é tema colateral. E todos temas relativos assim, então vocês conseguem aprender muito pelo podcast do Davi. E, Davi, muito obrigado, tá? Pode contar com a nossa instituição. Inclusive, Davi só lembrando ele, não sei se ele se recorda, mas ele é um dos nossos avaliadores da revista da UAB também. A gente está esperando um artigo dele, vamos ver se vai acontecer. E, no mais, só te agradecer, Davi. Muito obrigado por a oportunidade e os ensinamentos. Se tu quiser mencionar tuas redes sociais e fazer um comentário. Claro. Eu vou deixar aqui, eu acabei de deixar aqui nos comentários 3 indicações para quem gosta de dever de casa mais divertido. O Adams é uma minissérie de 6 episódios, que é a história do presidente. Quem tiver interesse um pouco sobre a história dos Estados Unidos. O Adams é uma minissérie, 6 episódios. 13ª emenda é a emenda que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. É um documentário excelente, fantástico. Todos os 3 aqui são fora do sério. E os Estados Unidos Luta por Liberdade é uma minissérie documental com grandes atores do movimento negro americano, que conta a história da 14ª emenda, que é a emenda que deu as cláusulas de devido processo, cidadania
e igual proteção das leis para todas as pessoas, independente de cor, gênero, raça. E ele vai mostrar como aquela emenda foi aplicada, o backlash dos brancos, como ela foi aplicada para os negros, depois para as mulheres, depois para os gays, e, enfim, é uma baita aula de história para quem tiver interesse aí. E sobre redes sociais, eu tento sempre responder os comentários de todo mundo que entra em contato comigo lá. Eu estou no @11supremos no Instagram e o 11 Supremos também em todas as plataformas aí de áudio que você imaginar de podcast. Áudio, né? YouTube não, que aí vira videocast. Perfeito, então. Muito obrigado, Davi. Tudo de bom, sucesso na tua caminhada acadêmica e profissional. Conte com a gente. Obrigado pela oportunidade, Giovanni. Um abraço. Espero que tenham gostado, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, tchau.